desmascarando a doutrina religiosa, apostasia, anátema, que o Messias morreu numa cruz. Líderes religiosos, cães gulosos, de Isaías 56:11, ensinam às pessoas que o Messias morreu numa cruz. Porém, este Messias que eles apresentam para as pessoas, esses cães gulosos, padres, pastores, etc., esses líderes religiosos, eles apresentam para as pessoas um falso Messias, um impostor, este que veio em seu próprio nome, e este tem diversos disfarces: Jesus Cristo, Yahushua, Mashiach, Exu, Oxalá. Este falso Messias tem diversos nomes e ele está em todas as religiões. Este veio em seu próprio nome. Nenhum profeta do Pai profetizou o nome Jesus Cristo, nem Mashiach, nem Yahushua, nenhum profeta do Pai. Jesus Cristo, ele veio em seu próprio nome. Líderes religiosos fazem as pessoas pensarem que este Jesus Cristo que eles apresentam às pessoas seria o nosso Messias, aquele que veio do Pai. Mas isso é uma grande mentira dos líderes religiosos. O que os líderes religiosos, cães gulosos, ocultam de vocês é que Jesus Cristo, ele vem de Roma, ele é romano. O seu nome original é Jesus Christi Filii Dei. Calculando este nome em latim, em numerais romanos, dará 666, o número da besta. Constantino foi imperador romano, dele que surgiu o cristianismo, o Jesus Cristo. No concílio de Nicéia, este Jesus Cristo, ele veio em seu próprio nome, ele vem do Império Romano. Portanto, o seu nome original é Jesus Christi Filii Dei. Não existe profecia nenhuma para o nome Jesus Cristo, Mashiach, Yahushua, Exu, Oxalá. Não existe profecia para esses nomes, esses falsos Messias, na qual todos esses nomes se baseiam em um único falso Messias, o anti-Messias, Jesus Cristo, que está se assentando na mente de muitos. Muitos estão com o nome e a imagem de Jesus Cristo, a imagem e o nome da besta, calculando o nome de Jesus Cristo em latim, Jesus Christi Filii Dei, calculando em numerais romanos, dará 666. Esses falsos messias, na qual se baseiam em Jesus Cristo, o anti-messias que veio em seu próprio nome, está enganando muitas pessoas. Muitos são os que estão na porta larga, nas religiões. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ali o Messias disse: não entrem na porta larga. O que as pessoas fizeram? Entraram na porta larga, desobedeceram o Pai e o Messias, entraram na porta larga, nas religiões, na qual o Messias advertiu, ele proibiu as pessoas de entrarem na porta larga. O Messias disse: não entrem na porta larga, não entrem. Mas as pessoas entraram. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, ali o Pai diz: saia dela, povo meu, saia das religiões. Olha só, irmãos, como que o Pai é bom. O Pai está dando a oportunidade para que as pessoas saiam
das religiões. Saiam das religiões enquanto há tempo. Este Jesus Cristo, Machia e Yahushua, veio em seu próprio nome. O Messias desmascara, denuncia em João capítulo 5, versículo 43, este falso Messias. Messias disse em João capítulo 5, versículo 43, eu vim em nome de meu Pai. Uma só profecia, Isaías 7:14. Um só nome, Mateus 1:23. Emanuel, Pai conosco. O Filho veio revelar o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27. E não me recebeis. Os homens amaram mais as trevas, as leis de Moisés, 613 leis de morte, os falsos profetas. Este falso Messias, Jesus Cristo, esses anjos caídos do que a luz, o Messias, os 10 mandamentos. Se outro vier em seu próprio nome, Jesus Cristo, Machia e Yahushua, falsos Messias, não existe profecia para a sua vinda. Nenhum profeta do Pai profetizou esses nomes. A esse recebeis em cada casa a imagem e o nome da besta, Jesus Cristo. As Escrituras, a verdade do Pai, nos mostra que o Messias, o Emanuel, Pai conosco, o Filho veio revelar o Pai. Mateus capítulo 11, versículo 27, morreu no madeiro. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, trevas, 613 leis de morte de Moisés, o acusador. João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Pudéssemos viver para a justiça, luz, salvação, os 10 mandamentos, a lei e o testemunho dos profetas. Eu nasci e vim ao mundo para falar, testemunhar da verdade. João capítulo 18, versículo 37. O amor, as Escrituras, o Pai verdadeiro. Mateus capítulo 11, versículo 27. E a verdade vinda do alto veio por meio somente do Messias. João capítulo 1, versículo 17. E pelas suas feridas fostes sarados. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O Messias, o Emanuel, Pai conosco, Isaías 7:14, Mateus 1:23, nos resgatou da maldição da lei. Que lei, irmãos? 613 leis de morte do acusador, Moisés. João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Fazendo-se maldição no madeiro, foi cravado, desmascarado através do Messias, as 613 leis de morte de Moisés. Por nós, o homem mais valente, o Messias, entrou na casa do homem valente, o príncipe deste mundo, Israel, o diabo, e desmascarou todos os costumes, rituais, leis, 613 leis de morte de Moisés, o acusador. Marcos capítulo 3, versículo 27, Marcos capítulo 14, versículo 58. Messias veio para nos resgatar. Ide, resgatai as ovelhas perdidas no mundo.
Israel, a habitação na qual este Israel, o príncipe deste mundo, habitou em trevas. Messias veio para nos resgatar, nos retirar das trevas, dessas leis impostas por Moisés, o acusador. Porque está escrito aonde, irmãos? Na lei de Moisés, 613 leis de morte. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, Moisés e Josué, eles planejaram a morte do Messias. Moisés trouxe a lei na qual o Messias foi morto, e Josué, ele planejou como que o Messias seria morto. Vamos analisar, irmãos. Pensem. Moisés, o acusador. João, capítulo 5, versículo 45. Apocalipse, capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Deixou uma lei. Que lei? 613 leis de morte. Para que aquele que fosse morto fosse pendurado no madeiro. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro. Irmãos, em João, capítulo 19, versículo 7, ali os judeus usaram uma das 613 leis de morte de Moisés, o acusador, para matar o Messias. Pois, desde quando o Messias veio nesta terra, veio falar da verdade, as Escrituras veio até os homens para falar das coisas do alto, as próprias Escrituras. Os judeus, eles queriam, desde o princípio, incriminar, acusar, matar o Messias. Porém, o Messias, ele veio a este mundo sem pecado e voltou para o Pai, subiu aos céus sem pecado algum. Porém, os homens judeus e todos aqueles que seguem Moisés e os antepassados, Abraão, Elias, Davi, estes incriminaram, mataram o mestre de maneira covarde, pegaram as 613 leis de morte de Moisés e pegaram aquela lei de Moisés que dizia: aquele que vier falando algo que eu não profetizei, ou vier falando em nome de outros deuses, mate. E a multidão disse: nós temos uma lei. Que lei? Lei de Moisés, 613 leis de morte. Este se fez filho do Pai e deve morrer. E mataram, assassinaram o Messias através de uma das leis de Moisés, o acusador, o próprio diabo, Israel. Josué, falso profeta, ele fez com os reis aquilo que seria feito futuramente com o Messias, a maneira que o Messias seria morto. Moisés e Josué planejaram a morte do mestre. Josué, capítulo 10, versículo do 26 ao 27. Então Josué matou um dos mandamentos do Pai: não matarás. Os assassinos não herdarão o reino do Pai. Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Os reis e os pendurou em 5 postes de madeira. O
madeiro, e eles ficaram pendurados ali até o anoitecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que eles fossem tirados dos postes e jogados na caverna aonde se haviam escondido, e puseram na entrada grandes pedras que estão lá até hoje. Irmãos, observem algo. Como que o Messias foi morto? Messias, ele foi morto no madeiro, num poste de madeira, ao anoitecer. Ao pôr do sol, o corpo dele foi retirado do madeiro e foi colocado em uma caverna. E nessa caverna havia uma pedra grande que ficava na entrada da caverna. Pergunto aos irmãos: não era isso que Josué fez com aqueles reis? Portanto, irmãos, Moisés e Josué planejaram a morte do Messias. E o Messias, ele não morreu numa cruz, ele morreu no madeiro, poste de madeira.